Livro de Lucas, capítulo 7, versículo 11, você achou? Amém? Diz o seguinte: logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou dentre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Vamos, irmãos, tomar posse dessas mesmas palavras? Amém? Levante sua mão e diga assim comigo: eu creio que o Senhor Jesus já começou uma grande intervenção na minha vida, na minha família e na nossa igreja. Diga: eu creio, uma grande virada já está acontecendo. Diga glória a Deus, aleluia. Irmãos, conta-se uma história que certa vez um pastor muito famoso chamado Moody, do século XIX, ele teve uma certa experiência. Nessa época ele não era tão famoso ainda, estava no início do seu ministério. E no início do seu ministério, esse pastor, ele precisou fazer um ofício fúnebre, um velório, algo que nós pastores, infelizmente, temos que fazer muitas vezes. E como ele estava no começo, conta-se a história que ele foi buscar nos evangelhos, os livros de Mateus, Marcos, Lucas e João, uma palavra de conforto para trazer para aquela família. E ele foi pesquisar, e ele falou: deixa eu pesquisar o que Jesus falava nos velórios, o que Jesus disse nos velórios, como que Jesus confortava as pessoas no velório. Então conta-se a história que ao pesquisar ele não encontrou nada. Ele não encontrou nenhuma palavra de Jesus para dizer nos velórios. Sabe por quê, irmãos? Sabe o que ele descobriu? Que todas as vezes que Jesus ia num velório, ele estragava o velório, que ele ressuscitava o morto. Jesus, irmãos, quando chegava num velório, ele já ressuscitava o morto. E por isso, então, o poder dele se manifestava, a glória dele se manifestava. E aqui nós vemos Jesus mais uma vez estragando um velório, acabando com aquele ofício fúnebre. A Bíblia diz que Jesus chega com uma grande multidão na porta da cidade chamada Naim. Nessa época Jesus já tinha uma popularidade muito grande, muitos queriam estar perto de Jesus, então Jesus já estava ali no momento do seu ministério, que aonde ele andava, multidões se reuniam ao redor dele. Elas queriam ser curadas, queriam receber um toque de Jesus, elas queriam ouvir as palavras de Jesus, e Jesus então andava com aquela multidão. Eu posso imaginar, irmãos, dizer que era a multidão da alegria, porque aonde Jesus estava tinha alegria. Às vezes, irmãos, a gente olha Jesus assim, aquelas imagens, Jesus assim, meu sério, irmãos, eu não acredito nessas coisas não, viu? Eu acho que Jesus era muito bem-humorado, Jesus era muito alegre, porque a Bíblia diz que as pessoas tinham muita vontade de estar perto de Jesus, e ninguém gosta de ficar perto de gente chata. Aliás, estatísticas dizem, irmãos, que de cada 4 pessoas, uma é chata, viu? Tomara que não seja você uma dessas 4, viu? Mas Jesus era alegre, Jesus era feliz, aquela multidão vindo, e eu imagino, irmãos, as pessoas sendo curadas, libertas no meio daquela multidão. Mas quando ele chega na frente da cidade de Naim, na porta da cidade, uma cidade bem pequenininha, perto ali de Nazaré, na região da Galileia, onde Jesus cresceu, aí ele diz que vem de encontro uma outra multidão. E aqui nós temos 2 multidões se encontrando. A multidão de Jesus com alegria, mas uma outra multidão que não tem alegria. Uma multidão de pessoas num cortejo, chorando, se lamentando pela morte de um rapaz, tentando consolar a mãe daquele rapaz, que a Bíblia diz que ela era uma viúva. Veja bem, irmãos, nessa época nós não temos, como nós temos nos dias atuais, nós não temos assistência social, nós não temos previdência social. As viúvas eram as pessoas mais necessitadas da sociedade. Quando uma mulher ficava viúva, se o seu esposo não tinha deixado um dinheiro, não tinha deixado bens, se ela não tinha filhos para cuidar dela, ela entrava numa pobreza extrema. Mas aquela mulher ainda tinha um filho para cuidar dela, só que agora a Bíblia diz que até o filho vem a falecer. Sabe aquele momento que às vezes a gente olha a situação e fala assim: não tem como piorar. Não tem como piorar, as coisas já estão difíceis.
Mas de repente vem uma coisa e torna as coisas ainda mais difíceis. Talvez alguns estão hoje aqui ouvindo essa mensagem, e assim tem sido a sua vida, uma sucessão de tragédias, uma sucessão de tempos difíceis, e você não pensa, e você consegue, e você se pergunta quando isso vai acabar. Isso não tem fim, parece que não acaba, cada hora surge uma coisa pior na minha vida. E assim estava aquela mulher, naquela tristeza, e a Bíblia então diz que aquela multidão de pessoas carregavam aquele corpo, muitos talvez trazendo nos ombros, carregando aquele caixão. Olha esta cena, uma multidão carregando uma pessoa morta. Hoje nós não vemos muito mais isso, já houve épocas que isso acontecia. Hoje colocamos em carro, talvez cada um vai ali no seu carro, dificilmente a gente vê uma cena como essa. Mas aquilo que parece muitas vezes incomum, na verdade não é tão comum. Não talvez no sentido físico, como nós estamos falando aqui, mas muitas vezes no sentido emocional, no sentido espiritual. Quantas vezes há pessoas vivas que estão andando, mas carregando algo morto que está dentro de si. Por fora ela está viva, mas lá dentro está morto. Você sabia que a arte ela revela, ela expressa o que está dentro da alma humana. Isso é a essência da arte. A arte que é expressa muitas vezes numa dança, que é expressa numa música, que é expressa numa pintura, numa literatura, que é expressa muitas vezes num filme, num seriado. A arte, ela expressa o que está dentro do ser humano. Você já parou para perguntar, já se perguntou, observou, por que a temática de zumbi é tão atual nos dias de hoje? Por que tem filmes sobre zumbi, seriados sobre o zumbi, tem música sobre o zumbi, tem videogame, joguinho de videogame sobre o zumbi, que fica atirando lá, matando o zumbi. E pastor, o que é o zumbi? Para os que não sabem, viu? Tem os que não sabem. Zumbi é o morto-vivo. Ele está vivo, mas ele também está o quê? Morto. Por que tem essa temática tão forte nos dias de hoje? Por que tem tantas coisas sobre o zumbi? Sabe por quê? Porque é um reflexo de vida de muitas pessoas. Muitas pessoas têm sido como um zumbi. Elas estão vivas, mas também estão o quê? Mortas. Elas estão fazendo, estão produzindo, estão acordando de manhã, estão indo trabalhar, estão indo estudar, e quando você olha aquela pessoa, parece que ela está viva, parece que ela está com uma vida contagiante, parece que ela está com uma vida animada, mas a verdade é como aquela multidão, são vivos que estão carregando mortos dentro de si. Quantos casais estão assim? Quantos casais, infelizmente, estão vivendo um mero acordo social? Que triste coisa quando um casamento chega nesse estado, aonde aquele casal, muitas vezes por causa de filhos, por causa de família, às vezes até mesmo por causa de igreja, de ministérios, eles fazem um acordo e dizem: olha, nós sabemos que nós nos amamos mais, nós sabemos que nós não temos paixão mais entre nós, mas vamos fingir para as outras pessoas que tudo está bem. Ou seja, é um casamento zumbi, é um casamento que ele é vivo por fora, mas se carrega uma morte por dentro. Não há mais amor, não há mais paixão, não há mais romantismo, nem bitoca não tem mais, viu, irmãos? E tem casal que nem beijinho dá mais. Aliás, quem não é casado agora tapa os ouvidos. Só os casados podem ouvir isso aí agora, viu? Uma pesquisa foi feita, irmãos, para um casamento durar, tem que ter um beijo de 10 segundos por dia, viu? Tem gente que nem bitoca não dá mais, né, irmãos? Misericórdia. Às vezes a pessoa está ali trabalhando e ela acorda de manhã, mas aquele trabalho é um fardo. Aquele trabalho é um enfado na vida dela. Ela já não tem mais aspirações de crescimento, ela não deseja mais crescer, ela não deseja mais dar continuidade. Ela estuda, mas não carrega mais sonhos. Aliás, uma das formas de você saber quando alguém está bem ou alguém está mal são os sonhos. Como estão os teus sonhos? Você tem sonhos hoje? Você sonha com a tua vida? Você sonha com muitos anos de vida? Você sonha com os teus filhos, com a tua casa, com o teu casamento? Você sonha com a tua profissão? Era uma multidão, irmãos, de vivos carregando mortos, como muitos de nós talvez infelizmente estamos aqui. Mas Jesus agora chega com a sua multidão,
E Jesus podia falar assim: não, eu estou com a minha multidão, com a minha galera, deixa essa multidão da tristeza aí, deixa eu com a minha multidão da minha alegria. Mas no meio, irmãos, daquele encontro das duas multidões, Jesus olha para aquela multidão, Jesus olha para aquela mulher, Jesus nota o sofrimento dela, e a Bíblia diz que Jesus olha para ela e tem compaixão dela. E eu quero dizer, eu sei que você talvez hoje está carregando, você não vive carregando um morto de você, mas Jesus, ele para os seus olhos, ele olha para você, ele nota você, ele percebe você. Você que tem dito: ninguém olha o que eu estou passando, você que tem dito: ninguém percebe o que eu estou vivendo, Jesus te trouxe aqui para dizer: eu vejo cada lágrima, eu vejo cada dor, eu vejo cada injustiça, eu vejo cada tirania contra você, eu vejo cada maltrato, eu vejo cada palavra, eu vejo cada ataque, eu conheço a sua vida. Ele diz: ainda quando você estava no ventre da sua mãe, eu já olhava para você. Ninguém pode estar vendo, mas Jesus está vendo você. Ele nota você, ele percebe você. Quer saber do quê? Você não vai conseguir fugir do amor de Jesus. Jesus vai sempre te perseguir com o seu amor. Ele não vai desistir de você. Jesus irá fazer todo o esforço que ele puder, que ele possa fazer para alcançar você. Você pode talvez até tentar fugir de Jesus, mas deixa eu dizer para você: você não vai conseguir fugir. Você não vai conseguir fugir do amor de Jesus, porque Ele não desiste de você. E sabe por que Ele não desiste? Porque você importa para Ele. E sabe por que você é importante? Você é importante não é pelas coisas que você tem. Nós somos importantes, irmãos, porque somos filhos de Deus. Um filho, ele é importante para o seu pai simplesmente por ele ser. Eu lembro quando meus dois filhos nasceram, minha filha e meu filho, irmãos, quando eu peguei eles no colo pela primeira vez, eles não tinham feito nada por mim, mas eu já os amava, porque eles eram os meus filhos. O mundo vem dizer que você é importante de acordo com as coisas que você faz, o que você tem. Se você é muito bem sucedido financeiramente, quantos seguidores na internet você tem, o seu grau de escolaridade, as realizações da sua vida, isso dizem se você é uma pessoa importante ou se você não é uma pessoa importante. Mas deixa eu dizer, Jesus diz: você é importante porque você é o meu filho. Jesus manda dizer mais uma vez: você acha que ninguém está vendo, mas eu estou vendo. Eu vejo cada detalhe. E Jesus, irmãos, ele se esforça para continuar nos salvando. A Bíblia nos conta uma história de um rei chamado Nabucodonosor, lá no livro de Daniel, no Velho Testamento. E a Bíblia fala o esforço que Deus fez para salvar aquele homem. O esforço que Deus fez para chamar a atenção daquele homem. A Bíblia diz que a primeira coisa que Deus fez foi colocar pessoas no caminho daquele homem. Deus colocou Sadraque, Mesaque, Abednego, colocou Daniel. Deixa eu dizer para você, Deus também está colocando pessoas no seu caminho. Deus vai colocar pessoas para mostrar o amor dele por você. Por isso, mais uma vez, Jesus diz: não adianta fugir de mim, porque você não vai conseguir de mim, porque você já é meu. E o meu amor vai te alcançar. Não que Deus vai pegar um laço de punição, vai pegar um laço de castigo. Não, sabe o que vai pegar você? É o amor dele por você. Ontem aconteceu um fato muito inusitado. Eu estava passando no shopping, e de repente, irmãos, eu passei na frente do McDonald's. E me deu uma vontade, irmãos, de comer um Big Mac. Foi um negócio. Falei: Jesus, precisa entrar no regime, né? Que vontade de comer, né? E já era perto da hora do almoço. Eu falei: não vou comer não. Eu vou para casa, almoçar com a família. E aí, mas, irmãos, uma vontade. Eu falei: eu estou gordinho, mas preciso emagrecer. Negócio de gordo, né? Uma vontade. Aí eu falei: mas qual é o problema? É só comer um lanche? Aí, irmãos, estava o McDonald's e o Burger King. Falei: vou comer Burger King, né? Quem é da turma do Burger King? Levante a mão aí, é nós. Eu não como McDonald's, eu só como McDonald's quando alguém está junto e às vezes os filhos querem e tal, mas se eu estiver sozinho, é Burger King. Falei: por que eu vou comer McDonald's? Nem gosto muito, eu gosto mais do Burger King. E eu olhei o Burger King, e o McDonald's brilhava assim. Tá bom, vai, vamos comer o Big Mac. Depois eu explico para a pastora Thalita, né? Que ela estava em casa esperando o almoço. Na hora que eu entro no caixa, eu entro assim no McDonald's, na hora que eu entro no caixa, a moça do caixa começa a olhar assim, ela vai olhando.
senhor é o pastor Daniel, não é? Eu falei, não sou eu mesmo. Olha, eu sou sobrinha não sei de quem que vai na igreja. Eu falei, você está indo na igreja? Então, pastor Rafa, então, olha, você tem que ir para a igreja, querida. Jesus tem um plano na sua vida. Jesus estava cercando ela e fez até eu ter vontade de comer Big Mac. Deus me dê mais essas vontades para alcançar pessoas, né, irmãos? Essas é até boa, né? E o interessante é que hoje de manhã no culto um menino me encontrou, falou assim, pastor, eu te vi no McDonald's ontem. E eu falei assim para ele, deixa eu contar uma história para você. E eu contei essa história. Ele falou assim, pastor, eu não somente te vi, eu estava do seu lado, eu não tinha percebido ele. E é verdade, o senhor falou tudo isso para a moça mesmo. Jesus está cercando você. Jesus vai colocar pessoas, você não vai resistir ao amor de Jesus. Pare de fugir dele, porque o amor dele vai sempre te alcançar. Você já é dele por toda a sua vida. Jesus também vai muitas vezes te abençoar. No esforço de Deus para alcançar aquele rei foi abençoado. A Bíblia diz que ele teve sonhos e o profeta Daniel interpretou aqueles sonhos, que foi algo favorável para aquele rei. Deus abençoa a sua vida. Ele mostra o quanto ele é capaz de fazer por você. O terceiro esforço de Deus para alcançar aquele rei, ele permitiu que aquele rei, ele pudesse enxergar algo sobrenatural, maravilhas. Sadraque, Mesaque e Abednego são jogados na fornalha de fogo. Aqueles homens não são queimados. Aquele rei fica maravilhado. Ele até começa a dizer, Deus é grande, mas rapidamente ele já não dá muita bola e muita atenção para Deus. Até que precisou acontecer algo que muitas vezes precisa acontecer para a gente finalmente parar de correr de Deus, para a gente parar de querer dar tempo para as coisas de Deus, para a gente abandonar os nossos erros. Deus manda dizer até quando? Eu sei que há pessoas ouvindo essa mensagem que existem alguns erros que você está cometendo e você sabe que você já deveria ter parado com isso. Esta amizade naquele lugar, esse tipo de hábito, você sabe que você precisa parar. E você diz, um dia eu vou parar. Deus manda dizer, até quando, meu filho? O que ainda precisa acontecer para você parar e se voltar para mim? Até que aquele rei precisou passar o que muitos precisam passar, infelizmente, mas não precisariam, que é pelo sofrimento. Precisam sofrer para os olhos serem abertos. Precisam sofrer para voltar para o Senhor Jesus. Aquele rei foi cometido uma doença mental chamada licantropia. É uma doença psíquica, onde a pessoa começa a se comportar como um animal. E aquele rei se torna praticamente um animal, ele vive no meio dos animais. E depois de muito sofrimento, Deus misericordiosamente permite que ele tenha um momento de lucidez. E naquele momento de lucidez, ele se arrepende dos seus erros e torna o seu coração para o nosso Deus. Da mesma forma, Deus diz para você nessa noite, meu filho, eu estou dando a você uma oportunidade. Eu estou te vendo, eu estou te olhando, eu estou passando na tua frente hoje, como ele passou na frente daquela mulher. Não vires mais as suas costas para Jesus. Hoje é dia de você se render completamente ao Senhor Jesus. E Jesus então olha para aquela mulher e diz, mulher, não chores. Não chora, mulher. Veja bem, irmãos, presta atenção nisso, presta atenção. Quando nós lemos as histórias bíblicas, as narrativas, a gente lê, só que a gente lê já com a mente sabendo o final da história. Mas quando a gente lê, a gente tem que ler se colocando no lugar da pessoa que está vivendo o momento. E o que acontece aqui? Veja bem, por que Jesus fala para ela não chorar? Jesus não fala para ela não chorar, por quê? Porque ele ia ressuscitar o menino, amém? Mas nós já sabemos disso. Mas a mulher não sabe disso. E agora veja bem, essa mulher está ali, viúva, já sofrendo a perda do filho naquela tragédia. De repente vem uma outra multidão, chega ali Jesus, ela nem sabe direito quem é Jesus, e Jesus fala assim, mulher, não chora não. No primeiro momento parece ser insensível da parte de Jesus. No primeiro momento pode parecer assim, Jesus não explicou direito por que ela não podia chorar. Veja bem, irmãos, o mais óbvio não seria dizer, Jesus diz assim, não chores porque eu vou ressuscitar o seu filho? Mas por que Jesus omitiu a segunda parte? Por que Jesus não falou o que ele ia fazer? Jesus só falou para ela confiar nele.
Jesus só disse: confia, mulher, não chores. Não chora por quê, Jesus? Confia. Não chore por quê, Jesus? O que o Senhor vai fazer? Confia. Não chore por quê, Jesus? Quando vai acontecer? Confia. Não chore, Jesus. Não chores, porque Jesus não pode chorar. O que o Senhor vai realizar? Não chores. Não chores. Não chores. Ele manda dizer: não chores. Não chores. Não chores. Confia. Jesus não falou o que ele ia fazer, não porque ele não sabia o que ele ia fazer. Jesus já sabia o que ele ia fazer. Da mesma forma, quando Jesus diz para você hoje e para mim: não chores, é porque ele já sabe o que ele vai fazer. Mas por que ele não diz? Por dois motivos, irmãos, Jesus não fala. Primeiro, se ele falasse, nós talvez não teríamos fé para crer. Às vezes a nossa fé hoje é suficiente para dizer: eu confio em Deus. Pastor, será? Se coloque no lugar daquela mulher. Jesus chega para ela, então vamos de forma hipotética imaginar que ele chega e fala: mulher, não chore, porque eu vou ressuscitar o seu filho. Aquela mulher dizer: ah, Jesus não brinca não. Ah, Jesus não veio colocar expectativa no meu coração não. Sabe que tem muitos que não sonham mais porque não querem sofrer, porque não querem ter novas expectativas, não querem se frustrar. Mas se Jesus mandou dizer não chores, é porque ele sabe o que ele está fazendo. Jesus muitas vezes não revela, irmãos, todos os detalhes, porque nós não teríamos fé para isso. Eu sempre quis viver tudo que Deus tem para a minha vida. Eu sempre orei: Deus, me mostra tudo que o Senhor tem para mim. E eu louvo a Deus porque Ele não mostra. Porque se Ele mostrasse, talvez eu não teria fé. E se Ele está dizendo para você hoje: meu filho e minha filha, não chores, não é porque Ele está sendo insensível, é porque Ele sabe o que vai fazer. E Ele sabe até onde a sua fé chega. Então o que Ele pede hoje é: confie, aquiete o seu coração. Se coloque de pé glorificando a Jesus. Segundo motivo, porque Jesus não fala, irmãos, o que Ele vai fazer, sabe por quê? Que se Ele falasse, a gente ia dar uns pitacos. Se Ele falasse, a gente ia querer dar um jeito. Não é verdade? Irmãos, isso é verdade. Eu fico imaginando, Jesus chega para a moça e fala assim: não chores porque eu vou ressuscitar o teu filho. Ah, Jesus, então já que o Senhor vai ressuscitar ele, é o seguinte: esse menino é muito mal criado de vez em quando. Não dá para nessa obra de ressurreição o Senhor dar uma consertada nele? Ah, ela ia falar isso. Quando Deus falou para Abraão que ia dar um filho, ele quis dar um jeitinho. E a esposa de Abraão ofereceu a sua serva para ter filho no lugar dela, e Ismael foi gerado. Há momentos, irmãos, que nós choramos aos pés de Jesus. Mas há momentos que nós enxugamos nossas lágrimas. Tomamos posse do que Salmos 46, verso 10 diz: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Não é porque Ele não deu detalhes que Ele não sabe o que vai fazer. Na mente dele já está tudo pronto. Na mente dele já está tudo pronto. Ele fala ao menino: menino, levante-se. Ele conversa como se o menino estivesse dormindo, não morto. Sabe por quê? Porque aos olhos de Deus o milagre já aconteceu. Eu quero declarar que hoje é dia de ressurreição do Senhor nas nossas vidas. Hoje é dia do Senhor ressuscitar aquilo que está morto. Eu queria terminar falando um pouquinho sobre mim, o meu testemunho. Eu cresci na igreja, nunca tive experiências no mundo, aquela vida desregrada, nunca tive isso. Mas isso não quer dizer que eu nunca precisei de Jesus. Quando no começo da mensagem eu disse ser um vivo carregando algo morto dentro de si, esse era eu, vivo, jovem, fazendo coisas até na igreja. Mas lá dentro, eu não tinha alegria de viver. Eu não tinha alegria de viver. Quando cantava-se músicas que falavam da volta de Jesus, eram as minhas músicas preferidas. Pregações então sobre volta de Jesus, era a que eu mais amava. Eu ansiava para que Jesus voltasse. Eu era vivo, mas não tinha o prazer. E foi num dia, um encontro com Deus, que Ele me tocou. E tocou a minha vida. E aquela tristeza, Ele removeu. Como algo sobrenatural, um toque de Jesus. E uma alegria começou a ser gerada em meu coração. Foi naquele dia que eu me decidi se tornar um pregador da palavra. Eu falo assim, eu sempre falei, eu falei assim: Jesus,
Eu quero ser como esta multidão da alegria, que encontra a multidão da tristeza e ela é transformada em multidão da alegria. Por isso que eu amo demais essa história. E hoje, se perguntar, pastor, o senhor quer viver? Eu falo, eu quero ver até os 120. E se der para chegar no 130, eu quero chegar no 130. E eu amo estar vivo. Eu amo cada dia. Eu acordo cada manhã e digo obrigado porque eu estou vivo e tenho muitas coisas para fazer hoje. Eu sei quem eu seria sem Jesus. Se eu não tivesse Jesus, eu seria aquela pessoa depressiva, à base de remédios, que não sai dentro do quarto, porque eu sei essa tristeza que gera dentro de mim. Mas Jesus, Ele cura essa tristeza no meu coração. E é o mesmo Jesus que pode curar você hoje. É o mesmo Jesus que pode aqui ressuscitar a tua vida. Agora vamos combinar algo. Eu sou alegre do meu jeito, tá bom, irmãos? Cada um é alegre do seu jeito. Eu sou introvertido, meu ranzinza, mas sou alegre. Não sou igual o pastor Thalito que fica pulando assim, né? E eu queria encerrar essa mensagem com algo que eu sempre gosto de dizer. E eu vou dizer ela mais uma vez. Há um ditado que diz que para tudo tem um jeito. Só uma coisa não tem jeito, o ditado diz. Só a morte não tem jeito. Mas eu quero dar a você uma ótima notícia. Até na morte Jesus deu um jeito. E Ele declarou, eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, voltará a viver novamente. E hoje o poder de ressurreição está aqui para ressuscitar teu casamento, a tua família. Ele está ressuscitando negócios nessa noite. Ele está ressuscitando sonhos. Ele está ressuscitando o prazer de viver. Por isso levante as suas mãos agora e adore Jesus. Enquanto você o adora, eu creio que o poder de ressurreição se manifesta agora.